Olá, gente. Tudo bom com vocês? Eu tinha gravado esse vídeo todo, cara, só que o relógio aqui de trás, esse cuco aqui, ficou, tava balançando e ficou a gravação inteira. Tic-tac, tic-tac. Então, vamos gravar de novo. Ok, beleza. Esse é um exercício de 2019 que, pra mim, foi o mais difícil que o Enem já cobrou. Obviamente, não é a resposta do Enem, que ela tá errada, né? E vocês vão ver a solução como é que é, tá? E então vamos direto para o exercício. Então eu vou fazer a leitura do exercício aqui. A gente segue primeiro com a solução básica, que foi feita por todo mundo. E aí, na hora que chegar a mudança, na hora que chegar na diferença entre a solução que deveria ter sido feita e a que as pessoas fizeram, a gente discute mais e eu vou apresentar para vocês então 4 soluções diferentes, ok? Então vamos lá. Exercíciozinho. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. A função h de t é igual a 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos π sobre 2, definida para t maior ou igual a zero. Descreve como varia a altura h, medida em centímetro, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão em função do tempo t, medido em segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em 2 instantes distintos. O valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o motor tenha uma potência boa, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação para π. O menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é... Ok. Voltando aqui. Então vamos lá. Então essa é a questão, eu não falei, é a 177 de 2019, caderno azul. Ok? Então essa é a questão. Essa é a primeira vez que eu gravo assim. Nossa, inclusive eu tô suando. Eu não vou ligar o ar-condicionado, senão vai fazer barulho. Mas eu prefiro limpar a cara. Vocês me falem, deixem nos comentários se vocês estão conseguindo enxergar essa folha de papel, tá? Que se não tiver, eu vou ter que bolar alguma outra tecnologia aqui para poder apresentar para vocês. Eu não queria fazer igual a maioria das pessoas fazem, que é usar o pente e escrevendo no pente, assim. Não, eu não gosto. Tá? Eu gosto de matemática com papel e caneta. Tá? Quem sabe um quadro. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, então eu vou fazer a primeira parte fácil, que os cursinhos já fizeram. Você encontra essa solução na internet, tá ok? Então você tem aqui um círculo e você quer que ele passe num ponto. Vamos lá, aqui vai ter 4 centímetros de altura embaixo e você quer que aqui tenha mais 2 centímetros. Então o raio é 4. Então esse daqui vai ser um ângulo θ e o seno de θ deve ser meio, tá? Na primeira volta, na primeira vez que ele passar por essa altura de 4 centímetros, vai ser nesse ponto, na segunda vez vai ser do ponto de cá e na terceira vez volta para esse ponto. Então a gente sabe que o arco seno de meio é igual a... São 2, mas vamos pegar só esse do primeiro quadrante.
direto para resolver rápido a solução. Π sobre 6 mais 2kπ, e eu quero a da segunda volta, então o k igual a 1, então vou pegar aqui o arco seno, vai ser 13π sobre 6, beleza? Π sobre 6 mais 2π, 13π sobre 6. Ok. Eu vou pegar na função que ele deu, então, o seno daquela função, que vai ser beta t sobre 2 menos π sobre 2, igual a 13π sobre 6. Passando o menos π sobre 2 para lá, vai ficar mais. Então, primeiro vamos dividir tudo por 2. Divide tudo por 2, aqui vai ficar 3. Passa o π para cá. Então, vai ficar beta t é igual a 13π sobre 3 mais π, que é igual a 16π sobre 3. Fazendo a aproximação que ele falou de π igual a 3, então isso daqui, fazendo π igual a 3, vai ser 16. Então eu tenho a função beta t igual a 16. Ok, essa função está certa, tá? E eu tenho a outra informação, que é o beta pertence aos inteiros, escrevi assim, e o tempo é menor que 4. O que eles fizeram? Basicamente, os cursinhos. E agora a gente vem para a nossa primeira solução. Eles substituíram esse t menor que 4 na função beta t igual a 16 e falaram que o beta é maior que 4. Isso está certo? Não, isso está errado. Por que está errado? Porque é outra matéria, tá? E o nome dessa matéria se chama limite. Vocês vão aprender limite quando vocês entrarem na faculdade. Para quem pegar alguma matéria de exatas, vocês vão ter o chamado pré-cálculo. No pré-cálculo você aprende limite. Antigamente se aprendia antes, tá? Mas hoje em dia você está aprendendo nesse pré-cálculo. O que é o limite? Vamos ver se vocês conseguem entender que a definição de limite ela é exatamente a definição disso daqui. Limite é quando eu me aproximo de um ponto tanto quanto eu queira, mas eu não encosto nesse ponto. Então eu vou tirar o limite do tempo tendendo para 4. O que significa limite do tempo tendendo para 4? Nunca vai ser 4. Tá? Não é 4 o tempo. O tempo é menor do que 4. Eu posso fazer o limite, inclusive, da esquerda. Entendeu? Seria limite do tempo tendendo para 4 menos. Tá? Existe limite à direita, limite à esquerda, e o limite em si é se os dois forem iguais. Tá? Isso vocês vão aprender em pré-cálculo. Tá ok? Então, como é que fica? Então, eu vou falar que o meu beta ele é igual ao limite de 16 sobre t com o tempo tendendo para 4. Eu vou colocar 4 menos, que aí eu fico... Não é menos 4, tá? É 4 menos, significa que é menor do que 4, tá? Está à esquerda. Se fosse 4 mais, seria maior do que 4, mas sem encostar no 4, ok? Essa é a definição do limite. E perceba, não é isso que você está querendo exatamente nessa questão. Não é isso. Você não quer um tempo tão próximo de 4, mas não pode ser 4. Tem? A saída para isso não é pegar t menor que 4
e substituir aqui. Não é essa a saída. A saída é limite. Tá? E esse limite aqui, vocês vão estudar, que basta você substituir esse valor aqui, e você vai ter que beta é igual a 4, que seria o menor beta, que seria a resposta. Tá? Então, essa é a primeira solução. Mas você talvez esteja em dúvidas, você, aluno. Eu espero que os professores, né, só tenham se esquecido. E só de eu falar limite, eles falam, putz, é mesmo, essa questão é limite, cara. Realmente, a questão está errada. O gabarito deveria ser 4. Tá? Então, eu espero que os professores pensem nisso imediatamente. Tá? Então, para você, aluno do terceiro ano, assim, que está nos cursinhos, essa questão não era para você fazer, tá? Mas agora vou pegar mais as outras 3 soluções. Então, a primeira solução via limite, e eu vou pegar a segunda. A segunda foi a que eu usei. Eu sou formado em economia, eu sou mestre em economia. Então, o que acontece? Eu vou pegar as mesmas equações. Então, aqui, a segunda solução. Existe uma matéria em microeconomia que se chama otimização. Tá? Então, otimização. Otimização, você quer achar o ponto ótimo. Você quer achar o mínimo ou o máximo. O que acontece com a otimização? Otimização só pode ser feita se as restrições forem conjuntos fechados. Então, eu gostaria que esse problema fosse o mínimo de B, cujas variáveis são mínimo de beta, que eu estou colocando vou colocar aqui beta. Mínimo de beta, as variáveis são beta e tempo, e sujeito a beta vezes t maior ou igual a 16, tempo menor ou igual a 4, beta pertence aos inteiros, e beta e tempo maiores ou iguais a 0, ok? Então, eu gostaria que fosse esse problema, mas não é esse o problema. O problema que eu tenho eu quero um menor beta, as variáveis continuam sendo beta e t, e as restrições que eu coloco sujeito a vai ser o mesmo beta t maior ou igual a 16, t menor que 4, beta pertence aos inteiros e beta e t maior ou igual a 0. Ok? Então não é otimização. Não é otimização. Porque otimização eu só tenho em conjuntos fechados. Eu preciso ter que as restrições sejam ou igualdades, ou menor ou igual, ou maior ou igual. Tá? Para isso eu tenho otimização é assim, ela precisa disso. Então como que eu faço? Como que a economia sai disso? Então eu tenho que voltar para a matéria que deu origem à otimização. Então, e aí, conversando, vamos lá, vou contar a historinha para vocês. Quando eu estava aprendendo essa matéria na faculdade, eu fiz essa matéria, fiz no IBMEC, eu perguntei para o meu professor, o professor era o Salvato na época, Márcio Salvato, brilhante, dos melhores professores que eu já tive. Perguntei, professor, como é que eu faço se eu tiver que ativar uma restrição? Qual que é o nome do termo?
exclusivo, não, esqueci. Se eu tiver que ativar uma restrição que seja só maior ou só menor, tem um termo para isso que me fugiu a cabeça. Aí perguntei para ele. Ele falou, Lauro, não sei. Para mim aquilo foi uma excelente resposta de que aquilo não importava. Não é uma matéria interessante. Se o meu professor, que é sinistro na área, não sabia, é porque, primeiro, não tem nenhum livro e não tem. O que eu vou falar aqui, a solução que eu vou trazer para vocês, não tem em livro diretamente. E não tem importância, isso não é abordado em lugar nenhum. Simplesmente não faz o menor sentido. Tá? Não faz diferença. Tá? Mas essa matéria não é ensinada em livros diretamente. Mas, quando eu estava fazendo o meu mestrado, eu precisei olhar uma picuinha teórica, que eu fiz meu mestrado em microteórica, então por isso eu olhei. Então lá no meio do livro que se chama Mascoléu, nos apêndices dele, na parte, né, de teoria dos jogos, toda micro é praticamente uma teoria dos jogos, né? Então assim, na parte de teoria dos jogos, dos apêndices, estava lá, cara, jogos contínuos, como que se desenvolvia. Eu tenho que explicar, tenho que situar assim, o grau de dificuldade disso. Assim, teoria dos jogos, ela é apresentada de forma discreta. Então o cara desenha os negócios, ele coloca os números lá bonitinho. Olha, só pode ser esses números aqui. E ainda assim é a matéria mais difícil da economia. Você pegar a teoria dos jogos com escolhas contínuas, cara, é ridiculamente difícil. Tá? Isso não está no corpo do texto do Mascoléu. Então, o corpo do texto do Mascoléu, que são os capítulos, né, em si, não tem essa matéria. Isso que eu vou falar aqui. Mas nos apêndices tem. Nos apêndices tem. Tá? E como que ele faz nos apêndices? Obviamente, como eu disse, não tem de forma direta. Ele não resolve somente esse problema. Ele está fazendo algo geral. Tá? Como que ele resolve esse problema? Como que ele faz esse algo geral? Então, em teoria dos jogos contínuos, é tudo feito com séries e sequências. Ou só sequências. Só sequências. Todos os teoremas são mostrados com tudo funcionando em sequência. Então, você não tem uma escolha. Você escolhe uma sequência e vai pegar o que satisfaça a sua restrição e vai pegar o maior termo dessa sequência. Tá? Ou o menor, dependendo do que você quer. Entende? Então, qual que é a ideia por trás disso? Então, primeiro, todo número pode estar contido numa sequência. Pode estar contido em uma sequência. Vamos seguir o raciocínio. Presta atenção no raciocínio. Todos os números podem estar em uma sequência. Certo? Todos os números. Ah, mas como é que eu provo isso? Cara, cria uma sequência começando por aquele termo. Ah, eu acho que o número 3,72 não vai ter nenhuma sequência que tenha esse número no meio dela. Não, coloca o primeiro termo A1 igual a 3,72. Aí você desenvolve qualquer regra. Tá? Então, todo número vai estar no meio de uma sequência. De alguma sequência possível. Tá? Aí a segunda premissa que ele falou. Bem, se todo número está em uma sequência, então o meu maior ou menor, eu vou falar só maior que fica mais fácil de entender, mas vocês podem entender como menor. Então o meu maior termo que eu estou procurando
Não vai ser, eu não vou olhar para os números e vou tentar achar o maior. Vai ser o maior termo dentre todas as sequências possíveis de serem construídas naquele intervalo daquele termo. Olha que bizarro. Então, o maior será o maior termo dentre todas, vou colocar aqui até maiúsculo, todas as sequências que podem ser construídas no seu intervalo. Vou colocar assim, no seu intervalo. No intervalo de validação. Então, olha só. Então vamos entender. Todos os números podem ser representados por uma sequência. Podem fazer parte de uma sequência. O maior termo que eu vou escolher vai ser... eu não vou mais olhar para aquilo ali e pegar o maior. Eu vou criar sequências que estejam totalmente contidas no intervalo que aquele termo está. E a partir dessas sequências eu vou pegar o maior termo dessas sequências. Entende como que o cara mudou sutilmente a regra? Não, mas por que muda fazendo isso? Vai dar a mesma coisa, né? Não dá a mesma coisa. Infelizmente não dá a mesma coisa. Esse raciocínio é absurdo. Por que não dá a mesma coisa? Primeiro eu vou dar um exemplo então agora. Vamos pegar o próprio exemplo aqui. Eu vou pegar. Então, tempo menor que 4. Certo? Qual que é o maior tempo? Então eu vou dizer o seguinte. Eu vou criar uma sequência onde A1 é igual a, vamos ver, 2. Ou A0. Vamos começar de A0. A1 é igual a 3. A2 é igual a 3,5. Ok? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um AN é igual a um somatório de 1 sobre 2 elevado a I menos 1 e variando de 0 até N. Então, A0 vai ser o somatório de meio elevado a menos 1, que é 2. O A1 vai ser o 2 mais o meio elevado, esse 2 aqui embaixo vai ser elevado a 0, então vai dar 3. O que é essa sequência aqui que eu estou criando? Esse AN aqui. Ele está totalmente contido. Todos os ANs são menores que 4? São. Todos, para qualquer N. Para qualquer N, esse AN aqui, ele está contido aqui. Então, faltou um outro pedaço aqui, mas eu vou só falar ele. Então eu vou, dentre todas essas sequências que estão agora contidas
qual que é o maior termo? O que é uma sequência estar contida? Faltou essa definição. O que é uma sequência estar contida? Uma sequência está contida em um intervalo se para todo n pertencente aos naturais a n pertencer àquele intervalo. Isso é uma sequência totalmente contida, tá? E qual é o maior termo? Qual que é o maior termo? Essa sequência ela é estritamente crescente. Então, o maior termo dela é quando é o limite do n tendendo ao infinito. Qual que é o limite do n tendendo ao infinito? Isso aqui vocês não sabem, não? Na verdade, sabe sim. Porque isso aqui é uma... Eu peguei exatamente aquela PG. Normalmente vocês veem ela começando pelo 1, né? 1 mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo. Essa sequência aqui. Eu só comecei pelo 2, tá? 2 mais 1, mais meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais 1 sobre 16. Essa sequência que está aqui. É esse AN aqui. Por PG vocês sabem quanto que é. Qual que é o limite dela? Com n tendendo para infinito. Então, limite de AN com n tendendo para infinito é 4. Então, o maior termo é o limite do n tendendo ao infinito. Então, é assim que o Mascoléu mata essa questão. É assim que, por teoria dos jogos, se mata essa questão. Então, via jogos, eu consigo transformar este problema, que é o dado da questão, nesse. E eu consigo fazer isso com qualquer problema. Qualquer problema, eu faço isso. Então, para um jogo, para uma otimização, vamos dizer assim, que é dito que você não consegue fazer uma otimização se os conjuntos forem irrestritos, essa é a palavra. Se os conjuntos forem restrições, simplesmente irrestrito, né? Me fugiu a palavra. Eu não sei se é irrestrito. Tá. Se os conjuntos tiverem alguma coisa ali, só menor ou só maior, você faz essa... Você não consegue. A teoria de otimização não te permite. Tá? Não está descrito na teoria de otimização, mas na verdade você consegue. Você pode simplesmente fechar todos os intervalos. Como que você fecha todos os intervalos? Via jogos. Via jogos você fecha. Você fecha com esse raciocínio. Tá? Você vai usar um raciocínio de sequências. E vai fechar os intervalos. E aí, fechando os intervalos, se é menor, vira menor igual. Se é maior, vira maior igual. Tá? Desde que os números sejam reais. Né? No caso, eu não posso fazer uma sequência em B, em beta, porque beta é inteiro. Então, beta não cabe numa sequência. Beta não cabe limite, não caberia. Mas o tempo é real. No tempo eu posso fazer. Tá? No tempo eu faço. Então eu faço uma sequência no tempo. Eu pego o maior tempo através de uma sequência para poder fazer. E aí eu fecho o intervalo do tempo. Eu fecho isso daqui. Então esse raciocínio, ele vai fechar todos os intervalos e eu posso utilizar a otimização. Tá, ok? E eu posso utilizar a otimização mesmo quando for um problema de restrições, sem ser maior ou igual. Né? Se for restrições só de maior, né? Você pode fechar automaticamente e pode otimizar. Tá? E você otimiza com esse raciocínio. Está descrito de uma maneira bem complicada e bem complexa no Mascoléu, nos apêndices lá, na parte de teoria dos jogos, que ele vai descrever jogos contínuos. Tá? Jogos com escolhas contínuas. Ele faz tudo por séries. Se ele faz tudo por séries, é porque ele quer que você pegue uma série. Ok?
Então essa é a segunda solução. E por que eu disse que eu fiz? Eu fiz a minha solução na prova via essa. Mas como, lá? Você fez todo esse raciocínio? Não, cara. Eu já sei. Tá? Eu perguntei para o meu professor, isso foi em 2009 que eu tive essa matéria. Eu fui achar a resposta aqui em 2016, 2017. Eu fiquei 9 anos procurando a resposta para essa pergunta que eu fiz para ele. Então, quando eu li o Mascoléu, nessa parte, que eu li esse livro por causa, não porque foi me dado aula disso, porque nenhum professor vai dar essa matéria aqui em aula. Essa matéria aqui você não vai ter aula disso nunca, nunca. Você vai ter que pegar e ler. Tá? Porque a teoria dos jogos já é complexo o suficiente, mesmo para mestrado e doutorado. Você não vai ter essa matéria. Mas o que eu queria era algo, a minha dissertação era algo mais complexo. Então eu tive que ir nos apêndices do Mascoléu e lê-los. E essa pergunta sempre teve na minha cabeça: o que fazer com restrições desse tipo? E aí quando eu achei, eu vi a resposta. Então para mim já é natural. Tá? Então quando eu leio um problema, quando eu li o problema, eu já vi lá que está querendo um menor. Cara, se ele está querendo um menor, não interessa se eu não preciso pensar nessa questão se é menor igual, se é maior igual. Cara, por jogos vai fechar todos, tá? Então é isso. Vou colocar a brincadeira aqui, caneta. Então, apesar de ser complexo, ser extremamente complexo, o resultado prático é simples. Tá? E talvez, pelo resultado prático ser tão simples, é que os professores e os livros decidam abordar essa matéria somente com um conjunto, com restrições desse tipo. Maior igual, menor igual. Já que vai fechar. Já que existe uma matéria lá que vai fechar. Só que essa matéria lá que vai fazer fechar os intervalos, ela é muito difícil, tá? Você começa a ver otimização em cálculo 1, séries é cálculo 3. Para você fechar esses intervalos, para eu poder pegar esse raciocínio de séries, eu preciso de cálculo 3, muito bem desenvolvido. A economia não tem nem cálculo 3, tá? Eu fiz cálculo 3 no IME. Então, assim, não, tá? É por isso que essa matéria é ensinada dessa forma. E tá certo ser ensinado assim. Tá? A questão é, o Enem não podia ter cobrado algo assim. Isso é simples. Tá? Então, mas existe uma terceira e uma quarta solução. Essas soluções vão ser muito legais. Então vamos lá, vamos para a terceira solução. Terceira solução. Essa terceira solução vocês vão achar que eu estou viajando na maionese. Depois eu comento. Pensa o seguinte. Eu estou aqui me aproximando. Seja esse ponto aqui, seja o ponto em que eu quero me aproximar e o pistão está subindo. Está chegando muito próximo aqui do ponto que eu quero me aproximar. Beleza? Vamos imaginar o primeiro átomo a encostar. O primeiro elétron a encostar. Tá? Então vamos fazer um desenhozinho aqui do primeiro elétron a encostar. Então, essa lista aqui é o 4. Eu vou ter aqui o núcleo do átomo e os elétrons circulando. Aqui um elétronzinho. Beleza? Um elétronzinho circulando aqui. Quando é que, então, que de fato a barra vai encostar nos 4 centímetros, nos 6 centímetros, né, da questão?
quando o primeiro elétron que pertence à barra ultrapassar a linha dos 4 centímetros. Nossa, Laura, você está falando de elétron, eu estou falando de uma barra, que é algo muito estranho. Esse é o ponto dessa questão. O seu tempo é menor do que 4. Então, se eu tiver um tempo igual a 3,99999999, um tempo desse, 9 casos depois da vírgula, eu já estou nessa discussão. Tá? Eu já estou nessa discussão. E o número real ele tem infinitas casas depois da vírgula. Tá? Você pode pegar, por exemplo, o tamanho de um átomo de hidrogênio é de 10 elevado a menos 10 metros. Tá? É praticamente de 1 para 1. Não vou fazer essas contas, tá? Não vou fazer as contas. Eu sei que são infinitos 9. Se a T daí não der, é só colocar mais um pouquinho de 9 que você vai chegar. Mas vai ser bem próximo disso, tá? 10ª casa, 12ª. Vou colocar mais 3 9s aqui. Pronto, aí você chega. O tamanho de um próton é de 10 elevado a menos 15. Tá? Então, com um tempo desse você vai chegar. Você vai chegar na discussão de qual a posição da porcaria do elétron. Quando o elétron vai ultrapassar? Quando é que um elétron vai ultrapassar? E aí você tem que a função vai te dizer que ele vai ultrapassar no tempo igual a 4. Só que eu não sei quando o primeiro elétron vai ultrapassar. Por quê? Existe um princípio da incerteza. Essa matéria vocês estudaram. Existe um princípio de incerteza. Você não sabe qual a posição de um elétron dentro de um átomo. Então eu não sei falar quando que o elétron passou. Não consigo falar isso. Então eu vou dizer que para T menor ou igual a 4, a probabilidade deste evento, qual é o evento? O evento é passar 3 vezes do ponto de 6 centímetros, da altura de 6 centímetros. Tá? Esse é o evento. Então eu vou dizer que para que a probabilidade desse evento acontecer em um tempo menor ou igual a 4, com beta igual a 4, é igual a 1 ou 100%. Ok? Então, em 4 segundos, é certeza que vai passar. Mas ele pode passar antes. Tá? O 100% não é nesse ponto aqui. Não é nesse ponto. Eu não consigo garantir que quando o elétron, a placa atingir em uma posição em que o elétron seja a de maior distância do elétron naquela direção específica, você não consegue garantir que o elétron vai estar ali. Existe o princípio de incerteza. Tá? Então existe uma probabilidade do elétron em 4 segundos ele vai ter encostado. Entende? Em 4 segundos a probabilidade desse elétron ter encostado nessa barra que é de 100%. É isso que eu estou dizendo. Mas ele pode passar antes. Pode. Ele pode encostar em um tempo menor que 4. Tá? Agora eu vou apresentar a minha quarta solução para depois voltar na terceira, porque eu preciso de um conceito da quarta solução. Ok? Então, a quarta solução.
Na quarta solução, eu vou dizer o seguinte: a probabilidade de um evento qualquer acontecer, dado que um x seja igual a é igual a zero se a função de densidade de probabilidade FDP for contínua em A. Probabilidade de qualquer evento acontecer, dado que um x igual a A, ou no ponto x igual a A, como que você queira ver isso. O que significa isso que eu estou falando? Quantas pessoas medem 1,80 no planeta Terra? Nenhuma. Zero. Nunca aconteceu e nunca irá acontecer. 1,80 em números reais. O que é ser contínuo? Significa que tem um número real ali. Ele possui uma probabilidade de medir aquela altura, mas esse ponto é um número real. A probabilidade, a função de distribuição de probabilidade é um número real. É contínuo, aliás. Então, 1,80 pertencente aos números reais, ou seja, 1,80000000000000000, infinitos zeros. A probabilidade disso acontecer é zero. Não existe. Em outras palavras, não existe número real no mundo real. Não existe número real no mundo real. Não existe. O único que poderia captar isso seria Deus. Né? Deus falou, Deus tem capacidade de processamento infinito. Né? Fora Deus, não tem como medir. E não tem como saber. E se você for analisar, você vai diminuir tantas coisas que você vai chegar num ponto de discussão daquele. De princípio de incerteza. Toda variável vai ter uma incerteza. Toda variável medida. Então você pega uma máquina, sei lá, de fazer um chiclete de 2 centímetros. Né? Quantos chicletes existem com 2 centímetros? Nenhum. Nunca foi feito. Pela máquina. Ah, mas você não programa. Nunca foi feito. 2,0000000 centímetros. Nunca foi feito. Existe uma função de densidade de probabilidade que vai, sei lá, de 1,999 até 2,001 é 100%, beleza. Quantos tem 2,000, infinito zero? Nem. Nunca houve. Nunca foi feito. Não existe. A probabilidade é zero de um número específico acontecer. Se a probabilidade é zero de um número específico acontecer, por que eu tenho que fechar o intervalo? Por que eu vou excluir o número, por exemplo, da solução? Tempo menor que 4. O tempo é contínuo, então vai ter um evento, ele vai demorar um tempo aleatório ali que está nesse intervalo. Por que eu tenho que excluir o número 4 se a probabilidade do evento, qualquer que seja, acontecer no tempo igual a 4, exatamente é igual a 0? Faz diferença eu excluir ou não o tempo igual a 4? Faz diferença eu excluir um ponto e deixar o intervalo aberto? Não. Porque um ponto tem probabilidade zero de acontecer. Não existe. Tá bom? Não existe. Não existe um ponto. A probabilidade de um ponto acontecer, de um evento acontecer, naquele ponto é zero.
É zero. Eu não sei se a notação matemática está certa, me perdoa. Eu só pensei, mas eu não escrevi essa solução antes. Então eu não sei se a notação é essa mesmo, mas a explicação é essa. Tá? A explicação está certa. A notação pode estar errada, mas a explicação está certa. Tá? Então me perdoe se eu errei alguma coisa na notação. Até mesmo porque vocês não vão... Isso não é assunto para se cair para o terceiro ano. Não é assunto de ensino médio. Isso daqui é probabilidade. Vocês não sabem nem o que é FDP, função de densidade de probabilidade. Tá? Mas essa é a solução. Essa solução está em linha com a segunda solução de teoria dos jogos. Ou seja, por que eu faço a soma? Por que eu pego? Por que eu pego uma sequência? Por que eu simplesmente pego uma sequência? Eu estou pegando... O que eu estou roubando? Eu estou fazendo um artifício, é meio que um roubo, assim. Porque o M, voltando para a segunda solução, rapidamente, que ela é a mais interessante, né? Então, quando eu pego uma sequência e falo que ela está contida, é que para todo n ela está contida, mas o maior termo é o limite de n tendendo ao infinito, é porque para todo n, infinito não é número. Então eu meio que dou uma roubada no próprio conceito. E por que isso não é errado? Porque não vai acontecer nada naquele ponto. Não vai. Não adianta eu excluir aquele ponto ou incluí-lo. Eu estou excluindo ou incluindo um ponto que tem probabilidade zero de acontecer. Na hora que eu for colocar isso a teste no mundo real, nunca irá acontecer. Nunca. Todo ponto que tem uma função de densidade em torno dele, de se acontecer, ele não vai acontecer. E como que se trabalha com isso, então, Lauro, se não existe? Você vai aprender também dentro de probabilidade estatística que todo número tem um certo desvio padrão, uma certa... É um grau de credibilidade, né? Todo número vai ter. Então, por exemplo, se eu falo que a tensão de uma tomada é de 110 volts, cara, de um estabilizador, ele pode variar ali de 105 a 115, entendeu? Isso é o desvio padrão, talvez. Pode ser até um desvio padrão. O desvio padrão ele vem depois. Tá? Primeiro são feitos os testes para depois se definir um desvio padrão. Mas é uma variância. Toda variável que lhe é apresentada como um dado, ela tem uma certa variância. Tá? Não existem números reais. Eles te apresentam qualquer número dado, ele pertence a um certo intervalo. Em uma balança, você pesou o seu prato, deu lá 500 gramas. Cara, as balanças, elas normalmente, essas de comida quilo, elas pesam, às vezes, de 2 em 2, de 3 em 3 gramas, de 5 em 5 gramas. Às vezes nem é de 1 em 1 grama a balança. Então, se deu lá 500, cara, pode ser ali de 495 até 505, ela vai acusar 500. A balança simplesmente está acusando. Existe isso no mundo real. Então, baseando-se nisso, que é essa quarta solução, tempo menor que 4 é a mesma coisa que tempo menor ou igual a 4. Por quê? Porque o 4 nunca vai acontecer. Nunca. Então eu posso trabalhar com o problema sem ele. E aí, voltando na nossa terceira solução, qual que é a probabilidade, então, de um evento com o tempo? Então, a probabilidade desse mesmo evento, dado que tempo igual a 4 e beta igual a 4,
é zero. Então a probabilidade desse evento, dado que o tempo é menor que 4 e o beta igual a 4, pode ser 1, vai continuar sendo 1. Tá? Essa última aqui é a primeira menos a segunda. Tá? Só arredar para cima. Então vai acontecer. Vai acontecer antes de 4 segundos. Porque o 4 segundos é quando a probabilidade for de 100%. Mas ele vai acontecer antes, um elétron vai caminhar antes. E pelo que nós falamos, então eu estou voltando aqui na terceira solução, tá? E pelo que eu falei aqui na quarta solução, que a probabilidade de um ponto é zero, é nula. A probabilidade de um ponto específico é nula. Então menor ou igual a 4. Se eu tirar a probabilidade do 4 acontecer, é nula, é zero. Então a probabilidade com um tempo menor que 4 vai ser o 100%. Finalizando aí, então, as nossas 4 soluções para essa questão. Meu parecer sobre essa questão deveria ser anulado. O gabarito a resposta é 4. O gabarito é 5. Mas eu não acho que o gabarito deveria ser modificado. A questão deveria ser anulada. Essa questão é difícil demais. Tá? Qualquer uma dessas soluções A1, você fica em dúvida se é para usar o limite ou se é para fazer substituição. Entende? Você fica com dúvida. As soluções 3 e 4, eu acho que você também ficou um pouco em dúvida se ela cabe nesse exercício, né? Você deve ter ficado um pouco em dúvida. Então, a única solução mesmo para esse exercício é a segunda solução. A segunda solução não está em livro nenhum, diretamente. Tá? Só existe o raciocínio dela no livro, nos apêndices do livro mais difícil de microeconomia do planeta, que é o Mascoléu. O corpo do livro já é extremamente difícil. É muito difícil o livro em si. Os apêndices são quase impossíveis, a matemática que está lá. E essa matéria, que é a solução 2, só está nos apêndices. E não está de forma direta. Tá? Que seria a única solução que de fato você mostra. Você, pum, realmente é isso. Tá? Então é isso. No meu ponto de vista, que essa solução deveria ser... Essa questão deveria ser anulada. Essa questão deveria ser anulada. Mas é complicado, né? Bem difícil essa questão. Então é isso aí, gente. Vou gravar um vídeo agora de uma outra questãozinha e segue o jogo. E se alguém tiver assistindo esse vídeo, tiver aula com o Salvato, tudo mais, pede para ele assistir esse vídeo, cara. Fala para ele. Salvatão, encontrei a resposta da pergunta que eu te fiz, cara. Eu demorei 9 anos para encontrar a resposta, mas eu encontrei. Você pode fechar intervalos numa otimização. Você usa jogos para isso, usa sequências. É a solução 2. Ok? Fiquem com Deus aí e vamos estudar.